Ou são os tradicionalistas que pegam 3 cortes de internet e me chamam de protestante? É evidente que eu não sou protestante. Minha teologia é católica, muito mais católica do que a deles. Muito mais. Uhum. Ele não tem staff para debater teologicamente comigo. Uhum. Os melhores deles são fracos. E isso eu demonstrei. Por exemplo, um fulano que falou sobre os sacramentos. Os sacramentos fora da igreja são válidos, mas não comunicam a graça. Ué, Como que isso é possível? se a definição de sacramento é ser um sinal eficaz da graça, como é que ele. Peraí, você está falando alguma coisa, porque ele estava querendo rebater o Concílio Vaticano II, que diz que existem elementos de salvação fora dos limites visíveis da Igreja Católica e que esses meios de salvação se ordenam à unidade católica. Então, o que ele estava querendo dizer? Que o fulano, quando é batizado, o batismo é válido, só que ele não comunica graça. Como é que isso é possível? Não é possível, é uma contradição em termos. Ele está tentando criar um monstrengo para defender uma ideia. Bom, se uma pessoa tiver de boa fé, é evidente que ela recebe a graça se ela foi batizada validamente. Ela só não estará de boa fé, São Tomás o diz ex professo. Se ela for propositalmente, porque eles são hereges ali, eles são cismáticos ali, e o fizer de propósito mesmo. Para que faz isso? Ou seja, em consciência, sabendo que a Igreja Católica é instituída por Cristo, etc, etc, vai, por exemplo, receber o batismo numa outra igreja. Quem é que faz isso? Então, É ilógico, né? ele está elevando a categoria de princípio à exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. Para desmontar. Então, quando você pega, você pega os impostores, é justamente nos detalhes. Né? Porque você percebe que o público desavisado não sabe disso. Ô, padre, agora assim, a gente acompanhou os debates do senhor com protestantes. Não existiu a proposta, o senhor também não tem interesse em debater publicamente, sei lá, numa mesa como essa, assim, com um tradicionalista? Ou você acha que eles não aceitariam, ou o senhor também não tem interesse? Nunca me propuseram. E eu também não tenho interesse. Porque, na verdade, eu estou debatendo. Um debate de alto nível, por escrito. Boa parte deles, o que não é por escrito, o que é por vídeo, é por vídeo muito bem estudado. E aos meus argumentos não há resposta. Não tem resposta Todos adequada. que tentaram responder, tentaram de alguma maneira responder, eu fui conduzindo a discussão e ficaram sem resposta. Então, do ponto de vista do debate em si. Eu tive a oportunidade de ver a ministração que o senhor fez lá na Conferência São Rocha de Pedro. E o senhor, lembro que o senhor foi falando de moveres carismáticos pentecostais ao longo da história da igreja, né? Então a ideia é que o movimento pentecostal carismático dentro do catolicismo é tradicional, de alguma forma. Então, lembro que o senhor começou ali de Atos mesmo, e quem é católico do século XX para cá, talvez padece, né, talvez não padece desse conhecimento tradicional do movimento carismático, e tem a manifestação dos dons em língua, né, oração em língua e tudo mais, como se fosse uma coisa recente. E a minha pergunta é, porque vejo que o senhor se move tranquilamente nesse ambiente também. Orar em línguas é coisa de protestante, ou a gente consegue, para quem está nos assistindo aqui agora, dizer para um carismático que ele pode ficar tranquilo que ele é católico e a oração em língua não faz dele um protestante? É evidente que isso não faz de ninguém. O que faz alguém ser protestante é a doutrina protestante. E a prática. Se você tem uma prática de rebelião contra a igreja, rejeição à autoridade mais séria da igreja. Isso é que faz de alguém protestante. Ora, o dom de línguas. Por que ele é um problema em si? É teológico.
Porque, veja bem, eu tenho um fenômeno Uhum. que hoje, no século XX, nós chamamos assim, dom de línguas, tal, 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 desse jeito que a gente exercita nos grupos carismáticos. E nós temos fenômenos similares ao longo da história da igreja que nós não sabemos dizer com toda certeza que correspondem exatamente, mas existem aproximações muito responsáveis, muito bem feitas. Uhum. Então, por exemplo, esses dias eu vi um vídeo de um personagem com uma teologia nanica, muito nanica, que ele criticava o livro do Ed Ensley. Não sei se você leu, Som de Milagres. Sim. Dizendo que não tem historiografia nenhuma, que não tem doutrina nenhuma, que é um homem cheio de modernismo. É uma grande besteira. Ele não respondeu a nada do livro e simplesmente Só esbravejou lá. só esbravejou algumas coisas contra o livro. Mas se você pega o livro do Ed Ensley, o número de citações e de referências que ele dá no primeiro milênio sobre orações monossilábicas, orações de tipo vocálico, não identificado, às vezes chamada de jubilatio, às vezes chamada com outro nome, são muitas. Então é no mínimo leviano. Eu acho que há um outro grau de leviandade. E é aqui que um dia eu gostaria de me dedicar um pouquinho a isso, mas eu preciso de tempo, eu preciso ir para a Europa para consultar muita bibliografia, Interessante. coisa que eu não vou ter tempo de fazer aqui, talvez numas férias eu consiga. Oremos por isso. É o seguinte, é fazer acho que a questão está muito misturada. Uhum. Em primeiro lugar, oração em línguas é ou não é oração? Boa. Ou seja, quando o carismático está lá jubilando em línguas, ele está ou não está orando? Eu acho muito leviano você dizer que não. Porque aquela pessoa realmente está num ato de fé e de amor a Deus, ainda que aquilo não se revista de uma estrutura discursiva externa. Porque se assim fosse, o que definia a oração seria a clareza verbal. Porque eu também não consigo afirmar que uma pessoa está rezando de fato se a verbalização dela for, né, reconhecida, né? Não é porque você está rezando a Ave Maria que Que você você está está rezando de rezando fato. a Ave Maria. Então, a oração e a oralidade, elas não têm uma correspondência total. Então, por exemplo, São Tomás fala na Suma Teológica sobre o louvor, que existe um certo transbordamento da alma para o corpo, em que a pessoa se comove com júbilo e lágrimas, ela glorifica a Deus. Isso não é discursivo. Uhum. E aí? Então, a questão teológica é muito mais profunda, o buraco é muito mais embaixo, e o pessoal é idiota, não tem capacidade de sair dos seus clichês. Não, é porque ele é carismático, é porque ele é isso, é porque ele é aquilo. E não ter aquela boa vontade de dizer, peraí, calma, eu vou entrar nesse negócio para compreender. Em outras palavras, chamar os carismáticos católicos de protestantes é burrice. Má vontade é não ter, digamos assim, a inteligência de tentar compreender o que está acontecendo ali. E eu digo para você, eu já presencio muitas pessoas que na oração em línguas realmente estão numa conexão profunda com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E coisas maravilhosas aconteceram. Então é leviano, é absurdo isso. E o fruto do mover também, né? Porque assim, eu vejo que quando a gente pega aquelas pessoas que se converteram, de fato fizeram uma experiência,
com Jesus através de um evento, de um encontro carismático, a gente olha pro cotidiano da pessoa em uma docilidade no trato com Deus e com o outro. Que por vezes, quando a gente vê o comportamento de alguém mais voltado ao movimento tradicionalista, a gente não percebe isso. Então, por exemplo, uma amiga nossa ficou arrasada, que ela fez a experiência com Deus, mudou de vida no movimento carismático e começou a estudar e começou a pender pro tradicionalismo. Daí ela sentou-se em uma mesa com os tradicionalistas e ela foi abrir a boca para dizer que gostava do padre Marcelo Rossi. Ela foi hostilizada na mesa, que ela teve que sair, ela saiu da mesa chorando, ligou pro pai buscar ela. Então, assim, as pessoas estavam sentadas na mesa entre padres e leigos ali, o pessoal já meio alterado por conta da bebida, ela saiu de lá arrasada. Ela falou assim, não, isso não traduz o evangelho, por mais que não concorde com o movimento. Quer dizer, falta caridade, falta É, humildade, muitas vezes, aquela coisa, eu tô certo, eu tenho a é. doutrina. E depois falta honestidade. Por exemplo, eu via esse mesmo sujeito de teologia nanica dizendo assim: isso é uma heresia, a heresia carismática. Por quê? A graça não vem pelos sacramentos, a graça vem pelo batismo no Espírito Santo. Quem é que disse isso? Que a graça não vem pelos sacramentos. É você que está dizendo, você criou um espantalho, Uhum. está atacando o espantalho, mas quem está recebendo a comunhão diariamente, confessando com bastante frequência, são os carismáticos. Aham, aham. E que estão lá na missa, adorando a Cristo na Eucaristia. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Na década de 80, 90, os únicos lugares em que Jesus era expulso no ostensório eram nos grupos carismáticos. E quando eu vejo essas acusações, não bate com o que eu experimentei na prática, porque eu me converti no movimento carismático e o que me ensinaram foi sempre o quê? A radicalidade do evangelho, a fidelidade ao evangelho, a presença na Santa Missa, a confissão frequente. Os ensinamentos foram sempre esses. Mas depois tem uma heresia camuflada nesse modo de dizer. Porque é verdade que a graça se comunica eficazmente pelos sacramentos, mas não exclusivamente. Por quê? Existem as graças atuais, existem as graças, o batismo do Espírito Santo, por exemplo, o que se chama no movimento carismático de batismo do Espírito Santo, com uma linguagem bíblica, é uma espécie de super graça atual que a pessoa recebe e que a leva a um arrependimento ao nível de fé que vai fazê-la viver uma vida de graça habitual. É isso. É o que a gente vê que pessoas batizadas não vivem, Por exemplo. né? Então, Eu vou tirar pelo meu exemplo particular, é, né? Porque não vivia meio de fato, mesmo sendo batizado sacramentalmente, não vivia de acordo, ou não, nem buscava viver. exato. Então, quer dizer, o que é o batismo do Espírito Santo, no fundo? É uma mega graça atual, É, né? que está te empurrando para dentro da vida da graça. Você pega um testemunho como do Zé Pretinho, por exemplo, década de 80, 90, que o homem foi para uma fila, pensando que estavam dando alguma coisa, era uma oração, ele recebeu uma imposição de mãos, caiu, o efeito da bebida passou, ele era um mendigo, drogado, etc. O homem virou pregador. Ele recebeu isso. Ah, então quer dizer que a graça não vem pelos sacramentos? Não, não, não. É você que está dizendo isso. A graça vem pelos sacramentos, mas a graça vem pela pregação da palavra de Deus. A graça vem pela oração. A graça vem pelos sacramentais. A graça vem, no fundo, de muitos modos. Quem sou eu para dizer que não é? E se ela vem desses outros modos, ela pode vir para além das paredes formais da igreja, no caso, né? Então, alcançar, por exemplo, os protestantes. São Tomás diz o seguinte: quando o homem se volta para o fim último, ele recebe a graça. Certo. E São Tomás que o diz. Então, esse radicalismo, né, ele não é cristão, não é católico. Há um documento do Papa Pio IX que não sei que Merore, se não me engano. Agora eu não vou me lembrar. Em que ele fala claramente, a igreja é necessária a salvação. Mas, se alguém estiver de boa fé, fora dos mitos, também pode ser salvo. Ele diz claramente. Tá, a pessoa está de boa fé, mas é bom senso.